Mais um vídeo aqui falando sobre o amplificador TPA3255. Eu elegi um gabinete para instalar ele. Vai ser esse velho gabinete aqui de amplificador da Micrologic. Era o Power 500. O Power 500 ele surgiu lá por 80 e poucos, 82 talvez. Antes de existir todos os outros amplificadores da Micrologic. Tá? Ele veio antes de todos esses aqui, ó. Power M1000, pré-amplificador P1000, NA1500, NA1900. Esse aqui, ele veio antes de tudo isso. Deixa eu ver se eu tenho algum outro folder aqui. Aqui está ele, Power 500. Ele era uma configuração que com dois powers desses aqui se conseguia 500 watts RMS. Então cada um desses aparelhos aqui entregava 250 watts. Também tinha a versão estéreo, que era o Power 250. Esse sim tinha dois canais dentro, de 125 mais ou menos, então a soma dava mais ou menos 250 watts, em 8 ohms. Não, em 4 ohms. Aqui no site do Audiorama não está escrito que precisa de dois desses para a gente ter os 500 watts RMS, tá? 2 vezes 250. Aqui tem um outro folheto com vários nashvilles. Isso aqui é depois do Power 500. Depois do Power 250, a história do Power 250 e do Power 500 e dos outros ficou meio apagada na história. Então, essa é a origem desse gabinete. Tem uma matéria aqui, quando ele foi lançado, aqui tem um desenho fraquinho dele. Eu não consegui descobrir que revista é essa, e a página 44, altas potências estão de volta. Então eram alguns amplificadores com essa característica, com esse painel aqui. Provavelmente 81, 82, no lançamento dos DADs, seria o equivalente ao que a gente chama de CD hoje, porque ainda não estava definido Digital Audio Disc, ó, ainda não estava definido exatamente o que ia se chamar de CD Player, ia se chamar Compact Disc. Então isso aqui era bem no início, onde os CD players estavam começando a aparecer no mercado. Tá? Então aqui dentro, por muitos anos, veja aqui, isso aqui é uma coisa da minha adolescência. Eu escrevi aqui H. Douglas, tá? Isso aqui tem muitos anos, essa escrita era feita com Decadri. Então eu quis copiar lá o que era mais ou menos o nome do H2. Porque era um amplificador que eu tinha bastante desejo de ter e nunca poderia ter naquela época. Então aqui dentro eu montei, funcionou por muitos anos, umas placas que eram dessa revista Grandes Projetos. Aqui está a cópia que eu consegui naquele tempo. Olha só, já está amarelada. Vou mostrar aqui na tela do computador. Então essa revista aqui, quem quiser acessar ela vai acessar aqui a vista bonita dela. Então tem aqui os projetos. Era o módulo de 200 watts. Que está aqui. Deixa eu achar ele. Está aqui ele. Tem erro nessa revista aqui. A revista Grandes Projetos, tem umas ligações erradas e tem um erro na placa. Então tem que consertar para ele funcionar. Eu sofri bastante porque eu me baseei nessa publicação e tinha um erro. Só que essa publicação aqui, o 200 watts aqui, ele era uma cópia, na verdade, de uma revista da RCA, que é equivalente ao módulo de 120 watts. Aqui na revista RCA está certa a ligação. Então eu consegui descobrir esse problema aqui no desenho da revista da Eutec, e aí consertei a placa e fiz ele funcionar. Então provavelmente muita gente que tentou montar esse amplificador aqui, o 200 watts da revista Grandes Projetos da Eutec, se deu mal, porque tem erro na ligação e tem erro na placa. Essa revista que eu estou falando, a Grandes Projetos, eu já publiquei também no meu YouTube, ela está aqui, ó. Então aqui tem até 300 watts.
propaganda, eu não estou logado aqui. Então a gente vai encontrar aqui até o projeto de 300 watts. Tá inteira, na íntegra, publicado aí. Então esse amplificador aqui, esse chassis, eu não usava mais. Eu tenho amplificadores bem melhores, então eu acabei desmontando ele. Realmente ele era muito primitivo, esse esquema da RCA. Olha só, sobrou um monte de transistor TO3, que são importantes para outros amplificadores que realmente usam transistor TO3, então eu prefiro deixar os transistores TO3 para os amplificadores que realmente usam transistor TO3. Então, por exemplo, os Quasar, então, posso guardar esses transistores para eles. Eu havia furado aqui todo ele embaixo, porque nesse esquema da Nashville, o Power 500, o fundo é o dissipador. Então eu tinha aqui um canal montado desse lado do transformador e outro canal montado desse lado. Era uma bagunça, tá? Era um monte de fio, porque essa placa que tem na revista Grandes Projetos, ela não acomoda muitos dos componentes, então algumas coisas tinham que ficar em aranha, era horrível, tá? E era um desenho de amplificador, um design de amplificador muito primitivo. Essa aqui era a fonte original dele, então ela ficava assim. Eram os capacitores 5000 por 70 da Siemens, eu coloquei 10.000 por 80. E o transformador está aqui, ó. Ele ficava aqui no meio. E era assim que ele funcionou, animou muito baile, muita festa, tocou por muito tempo seguido. Tinha 2 coolers aqui em cima, tirando o calor para fora. Então ele aspirou muita fumaça de cigarro, não que eu fume, mas naquele tempo as pessoas fumavam nos lugares, fumavam nas boates, nas festas, nos 15 anos, nos casamentos. Então ele aspirou muita fumaça de cigarro. Eu pretendo lavar ele, lavar esse fundo aí, tá meio sujo, tá com cheiro de realmente de quem tem muito passado. E vou talvez montar o transformador mais pro lado de cá, então, deixar as coisas de entrada elétrica do lado de cá, fazer a fonte aqui por esse lado, vou colocar 2 capacitores presos aqui, a ponte retificadora talvez eu puxe ela mais para cá também. Eu quero evitar de fazer muitos furos nele, quero tentar usar os furos que existem. Aqui na frente eu coloquei um VU, o LM3914 ou 3915, então é ponto móvel para os 2 lados. Eu vou mostrar aqui como é que ficaria o TPA aqui dentro, mais ou menos alguma coisa assim. Então seria esse o layout desse aparelho depois que eu lavar e pensar aqui como eu vou fixar esse transformador novamente. Vou tirar ele do centro para deixar realmente longe aqui da parte de entrada de áudio. Aqui está os RCA de entrada, então os fios vêm por aqui, vêm até o potenciômetro aqui, ó. E aí eles voltam aqui e eles podem entrar nessa placa aí, esse TPA. Então, em seguida eu mostro ele depois de lavado. Vou pensar como prender novamente essas coisas. Aqui estão os conectores de saída, são isolados, então eu posso usar porque o TPA aqui é em ponte de 2 a 2. Então acho que vai ficar bem legal. Vai ser um shield, um escudo contra interferências. Eu finalizei a montagem dele em 94, mas antes disso ele já estava funcionando. Se eu não me engano eu comecei a montar ele em 92. Eu tenho os RCA de entrada, aqui os poros de saída, lá o fusível, a chave de tensão e aqui é os bores de saída. Aqui eu de repente vou colocar um potenciômetro para ajustar o nível de tensão da fonte. Aqui tinha um porta fusível de saída, então era bem precário, bem feiozão, mas funcionou muito bem por muito tempo. Não era um amplificador de realmente grande fidelidade, era um amplificador bem lento, esse esquema da RCA, ele era bem primitivo, então
não era uma coisa assim que desse para usar hoje em dia como alta fidelidade. Então, mostrando aqui como é que está ficando a montagem. Já fiz várias coisas. A placa já está fixada. Aqui vai ser a entrada do equipamento. Falta puxar os fios. Aqui eu fiz a fonte. Então a gente tem aqui dois capacitores de 10.000 por 80. Eles estão em paralelo. Aqui a ponte retificadora. Então eu peguei aqui os fios do transformador e uni eles de maneira a fazer uma fonte simples. Esse transformador aqui, sendo do Power 500, ele fazia parte de uma fonte simétrica. Deixa eu mostrar aqui como é que ela era. Então era essa fonte simétrica aqui. Interessante que diz Power 250 aqui no cantinho. Será que o projeto principal da Nashville, o primeiro bom amplificador da Nashville, foi o Power 250 e não o Power 500? Talvez o Power 500 seja o segundo projeto. Ou a Nashville, a Micrologic, desenhou primeiramente o Power 250 e em seguida teve a ideia de criar um módulo mono com o dobro da potência. Então, fica essa dúvida aí. Então aqui a gente tem uma fonte simples agora. Sai em torno de 60 volts, 57, 60 volts daqui. Então é tensão demais para o TPA. Então o que eu vou fazer no início? Eu vou usar aqui o varivolt para conseguir ajustar a tensão que eu quero. Então, como a capacidade da fonte é maior do que do amplificador, eu consigo baixar aqui no varivolt, consigo colocar menos tensão e eu vou obter aqui a tensão que eu quiser. Tá? Isso vai permitir que eu consiga fazer os testes de potência de maneira adequada. Eu vou conseguir ajustar perfeitamente a tensão que a gente precisa para cada teste de potência. Então aqui ainda falta puxar o fio. Infelizmente tem uns buracos aí no chassi. Aqui são os bornes de saída, ficou bem legal. A chave 110-220 eu tive que trocar, porque ela estava quebrando. Tirei umas coisas daqui também para ficar uma montagem mais simples. Aqui tem dois fios. Esses dois fios aqui saem em torno de 7 volts. Então aqui eu vou montar uma fontezinha, colocar uma ponte retificadora aqui e vou criar uma fonte para alimentar, por exemplo, o VU que está aqui na frente. Aqui está o painel frontal dele. O potenciômetro está aqui. A placa do VU está aí atrás. Falta colocar o LED. Aqui a chave de energia Power 1 eu troquei. Então, aquela estava com a ponta quebrada. Então aos poucos vai se formando aí um novo amplificador de um gabinete que eu não usava mais. Então assim ficou bem mais simples. Vai dar também para testar, por exemplo, outras placas aqui. Basta tirar essa placa e colocar outro design de amplificador TPA. Então vai ser bem legal. E eu pretendo também fazer uma fonte regulada para esses amplificadores. Por exemplo, eu posso colocar aqui alguns transistores dissipando no chassi e fazer uma fonte, por exemplo, de 48 volts fixa. Então a gente vai ter uma fonte que, digamos que não varia a tensão. A gente vai entrar aqui com 110 ou 220 aqui. Aqui vai aparecer 60 volts. Então esses 60 volts vão entrar nos transistores aqui. Transistor regulador em série. Eu coloco, por exemplo, um Zener de 50 volts, 48 volts na base dos transistores e a gente vai ter no emissor dele uma tensão estabilizada que
por exemplo, conforme o consumo aqui do amplificador, vai fazer baixar a tensão aqui, porque aumenta o consumo de corrente, mas a tensão que sai daqui, desses transistores reguladores que eu vou pretendo colocar, não vai variar. Então vai variar a tensão no coletor e não vai variar a tensão no emissor. Ali estão os transistores de saída que eu usava. Estava em curto, esse aqui. Os outros todos estão bons. Transistor da TSL, um fabricante do modelo 2N3055 que colocava uma pastilha enorme aqui dentro. Eles são muito potentes. Eu desconfio que era um MJ15003 que eles pegavam e vendiam como 2N3055, porque é muito grande a pastilha que tem aí dentro. Uma hora dessa eu vou abrir um desse aqui para mostrar. Então, tá assim, tá nesse nível de montagem, já ficou bem bonitinho, bem clean. Então agora é só começar os testes em seguida. Descobrir a potência máxima, conforme eu já faço ideia de quanto é. Potência limpa, potência de verdade, potência elétrica, igual a que a gente usava para avaliar os nossos amplificadores clássicos do passado. Tá? Então é isso aí. Um abraço.